Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos na paz de Deus, estejam todos bem. A gente tá há bastante tempo sem fazer live, tô até meio desajeitada aqui, porque já faz tempo, hein, que a gente não se encontra ao vivo. Muito obrigada pela presença de vocês e hoje a gente vai bater um papo bem leve, tá? Não vou ensinar nada complicado. Gente, do que nós vamos falar hoje? A gente estava remexendo lá nas coisas, nos trabalhos que a gente fez ao longo desses 9 anos? Por aí, sei lá, nem sei mais, quase 10 anos já, que a gente trabalha com cartonagem, com encadernação. E aí a gente viu os materiais, fotos de alunas da época que a gente tinha o ateliê físico, que atendia aulas presenciais. E um dos cursos que eu mais ministrava aqui no meu ateliê físico era formação em cartonagem. Por quê? Eu chamo desse nome de formação em cartonagem porque é o básico do básico, é aquilo que todo cartoneiro precisa saber se ele quiser trabalhar com cartonagem. Então, hoje eu vou bater um papo bem rapidinho aqui com vocês sobre essas 3 estruturas. Ah, Vanessa, mas isso eu já tô careca de saber. Mas fica, porque é sempre bom a gente ouvir. Eu sempre pego dicas muito boas. Eu tenho pouco tempo para acompanhar outros materiais, né, de outros professores, mas quando eu acompanho, eu procuro aproveitar ao máximo, porque eu sempre, mesmo que seja coisa que eu já estou acostumada, sempre vem um pulo do gato, uma dica, alguma coisa que dá um insight diferente, enfim, é algo que vai te levar a um outro patamar, tá? Nós vamos apresentar para vocês o nosso novo combo, que a gente está lançando aqui na terça-feira, para quem quer, de fato, alcançar um degrau acima aí nas técnicas de cartonagem, tá bom? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para vocês. Bom, o que eu separei aqui para vocês? Sobre as estruturas básicas de cartonagem, porque é importante você saber disso. Por que é importante você saber disso? Porque desses 3 tipos de estrutura de caixas em cartonagem derivam todas as outras sem exceção. Todas as caixas que você vê por aí, redonda, quadrada, pentágono, enfim, de todos os jeitos que você vê, eles têm na sua base, na sua formação, uma dessas 3 estruturas, tá? E aí é a criatividade do artesão, é a técnica, é a capacidade técnica dele que vai evoluir para outros modelos, até que a estrutura básica fique quase irreconhecível. E eu vou mostrar aqui para vocês a derivação deles, tudo com caixas que eu fiz aqui no Ateliê Safira ao longo desses anos. Eu separei algumas fotos aqui para mostrar para vocês, tá? Então, as estruturas são essas 3 que vocês estão vendo, que seria a caixa livro, a caixa que é bem conhecida, né? A caixa livro é, acho que, a mais divulgada, a mais ensinada, normalmente é que a pessoa aprende primeiro. Então, é mais fácil de fazer, né? Mas existem outras 2 estruturas muito importantes, que é a que eu chamo de caixa nivelada e a caixa com tampa sobreposta. E como que funciona? Bom, a caixa livre vocês já conhecem, eu coloquei aqui nesse slide alguns exemplos de variações da caixa livre. Todas essas fotos que vocês estão vendo foram trabalhos executados para clientes aqui dentro do Ateliê Safira, tá? A caixa livre vocês já conhecem. Eu fiz aqui rapidinho, antes da live, uma estrutura básica sem revestimento, só com papelão cinza mesmo, para mostrar para vocês, né? Vocês já conhecem esse modelinho. Esse aqui tá com a tampa revestida em papel craft. A base dela é a mesma de todas as outras, é aquele famoso fundo, né, que tem uma dimensão, no caso aqui ele tem 10 por 10, uma dimensão quadradinha, e o fundo dele é colado recebe, né, as laterais coladas com cola branca aqui do lado. Então a gente tem as laterais maiores, que o pessoal chama de lateral maior, eu chamo de lateral B, porque é a segunda lateral que a gente cola, né? E tem as menores, essa é a estrutura básica da cartonagem. Então, a gente tem, bem bacana para quem está começando, para quem não conhece, não sabe do que se trata. A gente tem um fundo que a gente corta no papelão cinza. Não vou falar de fibra, não vou falar de revestimento nessa live de hoje, isso é assunto mais para frente, caso vocês tenham interesse, a gente vai produzindo aos poucos, para não ficar muito extenso, tá? Nós vamos falar só de estrutura aqui, nesse momento. Então, a gente tem uma estrutura básica, que é o fundo, né, que vai ser a base da caixa. E aí, um quadrado, obviamente, formado por 4, a caixa, né, formada por 4 laterais. 2 dessas laterais têm a mesma largura do fundo. Então, ele tem que ter exatamente a mesma largura do fundo, que ela vai ficar de um lado, e a outra lateral do outro lado.
E duas laterais, ela tem a soma da largura do fundo, né, da base da caixa. E tá vendo que é um pouquinho maior aqui, ó, de um lado e de outro? Por que essa diferença? Porque a lateral que vai colar aqui, ó, ela vai compensar essa diferença e não vai ficar aquela quina desigual, né? Então, isso aqui é basicamente a estrutura dessa caixa. E aí, para transformar essa caixa numa caixa livro, a gente faz a capa, né, que a gente chama de capa. Por que chama caixa livre? Porque parece a capa de um livro, realmente, né? Essa daqui eu fiz a junção com papel craft, mas existem várias formas de se fazer essa junção, ok? E a gente junta aqui, formando a tampa da caixa. Então, nessa estrutura, normalmente, essa caixa base, ela é fixada com cola aqui, na parte do fundo da tampa. Tem uma lombada que ela pode ser presa, ela tanto pode ser presa, quanto pode ser solta, e a caixa ser fixada somente por aqui, ó, e ficar com essa tampa totalmente solta, incluindo a lombada, quanto ela pode ser coladinha também e ficar só com a tampa desse jeito, tá? E depende do efeito que você quer dar no seu trabalho. Existem estojos de encadernação que usam muito essa estrutura aqui, que é bem bacana também. E aí você faz a junção. Essa lombada, ela tem que ter a mesma largura da lateral da sua caixa, né? E aí ele vai unir, formando a caixa desse jeito. E uma característica bem básica desse tipo de estrutura é que ela tem isso daqui que a gente chama de seixa, essa sobra. Então, a tampa, ela fica um pouco maior do que a estrutura da caixa, justamente para dar esse efeito de livro na caixa, que é bem bacana. É uma curiosidade bem interessante. A forma como você vai revestir essa tampa, ela vai influenciar na estética final da sua caixa. Por quê? Por que eu colei essa peça aqui com papel craft? Para mostrar isso para vocês. Eu posso fazer esse revestimento, aí depende do gosto do artesão, né? Eu posso fazer esse revestimento assim, ó. Eu uni as 3 peças de papelão, a parte de cima, a parte de baixo e a lombada no meio, e uni todas elas com papel craft de forma inteira. Poderia ser um tecido ou outro tipo de revestimento, enfim, né? Se eu fizer isso, na hora que você for calcular as medidas dessa caixa, você tem que levar isso em consideração. Se você fizer o revestimento, a junção dessa forma, ele vai ter, que foi o que eu fiz nessa caixa, ele foi projetado para ser desse jeito. Ó. Ele vai ter uma seixa aqui na frente, olha quanto é que tá de seixa aqui, nessa parte da frente da caixa. Se eu fizer isso ao contrário, ó, colocar esse craft para dentro, a seixa vai aumentar. Olha como ficou diferente, como ficou bem maior e desproporcional com a lateral. Por que isso acontece? Porque eu fiz isso aqui, ó. O revestimento ficou para dentro. Poderia ter gente que gosta assim, eu já fiz alguns trabalhos assim, aí fica aquele efeito de escadinha, quando você cola o revestimento pelo lado de cá, fica aquele efeito de escadinha. Mas é muito importante você definir, quando você estiver construindo uma caixa livro, se você quer que ela seja com a junção para dentro ou com a junção para fora. Eu prefiro ela desse jeito aqui. Então, eu prefiro ela nessa estrutura. Aí alguém pode me perguntar, mas Vanessa, para que eu tenho que ficar sabendo de tudo isso se eu compro kits com facilidade? Hoje em dia tem bastante gente fazendo kits de cartonagem. E, de fato, kits de cartonagem são extremamente importantes, sobretudo para quem trabalha com produção. Para quem faz bastante caixa, não vai ficar cortando na mão. Eu costumo falar que eu sou a louca do papelão, porque eu gosto de cortar papelão. Mas gosto de medir, gosto de cortar, gosto de fazer, construir a estrutura do zero. Eu gosto de fazer do zero. Mas é óbvio que quando eu tenho muita coisa para fazer, muita encomenda, eu mando cortar os meus kits para eu poder produzir. E por que é importante para quem está começando agora, principalmente, procurar não pegar atalhos, você querer aprender só fazendo kits prontos, porque isso vai te tornar uma excelente reprodutora do projeto alheio, porque é isso que acontece, você aprende a produzir o projeto alheio. E isso não é ruim, só que um bom cartoneiro, um artesão que sabe construir, que sabe desenvolver um projeto, ele tem que saber como construir uma estrutura de caixa livre, em que ocasião a caixa livre vai ser mais adequada, ele tem que saber tirar as medidas, ele tem que saber
o quanto de seixa ele tem que deixar, o quanto de sobra a lateral B ou a lateral maior tem que ter em relação à outra lateral. Tudo isso ele tem que saber. Ele tem que saber calcular uma caixa para um conteúdo específico, porque muitas vezes o seu cliente vai chegar e vai falar, eu quero uma caixa, sei lá, para uma coisa que eu tenho lá em casa. A coisa mede tanto por tanto e você construa uma caixa para ela para mim. E às vezes você nem tem o objeto na mão, você tem que fazer do imaginário, da cabeça. E tudo isso é o seu conhecimento que vai te permitir que você possa construir isso. E óbvio, construindo, não ficar só na caixa livre. Eu gosto da caixa livre, mas ela não é a minha preferida. Eu vou mostrar para vocês aqui já já qual é a minha preferida, tá? Aqui vocês estão vendo variações da caixa livre, tá? Então aqui em cima eu tenho uma caixa que foi uma encomenda para uma cliente, uma caixa para ela guardar os óculos dela. Percebam, a estrutura dela é essa, ela tem a tampa, a parte de baixo, a lombada aqui atrás. A única diferença é que a foto não está mostrando muito bem aqui, mas ela tem uma abinha, um fechinho assim, que tinha um ímã, onde eu fixei o ímã para a tampa ficar bem fixada, tá? Estojo, esse daqui na lateral é o estojo de álbum, que eu já fiz muito, faço bastante aqui na Ateliê Safira, e eu faço bastante desse estojo, o pessoal curte bastante. A diferença é que eu faço ele sem seixas. Então, aquela seixa que eu falei, quando eu faço um álbum, por exemplo, eu acho muito mais elegante, muito mais apresentável, esteticamente falando, para um estojo de um álbum, fazer a caixa livre, essa mesma estrutura, só que sem essa sobra, sem essa seixa. Então, eu calculo o corte, a medida, para que ela não fique com essa seixa, levando em consideração o revestimento que eu vou usar e tudo mais. Enfim, aí entra as habilidades técnicas, né? Vocês podem ver que logo aqui embaixo tem outro álbum também bem bonito, que o estojo tem a mesma estrutura, né? Ali ele tem uma seixa um pouquinho maior, tem uma fita de sustentação para a tampa não cair toda para trás. Aqui a gente tem uma outra caixa, que é uma caixa para guardar fotos, que também foi pedido de uma cliente aqui da Ateliê Safira. Essa já tem as seixas um pouco mais alta, né? Tem uma forma de revestimento diferenciado, que é um revestimento que não fica emenda, dependendo do tipo de revestimento. Não vou falar de revestimentos aqui, mas só para poder dar essa diquinha para vocês. Isso é assunto para uma outra live. Existem vários tipos de revestimento que a gente pode aplicar numa caixa. Mas dependendo do tipo de revestimento, aquele mais clássico, aquele que você reveste primeiro a parte interna das laterais, uma por uma, depois você junta tudo, aí você pega o papel duplex e reveste ele, depois cola por fora. Esse tipo de acabamento, ele normalmente fica com uma emendinha aqui, fica parecendo uma emenda nos cantinhos da caixa. E essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, que vocês estão vendo nessa caixa cor-de-rosa aqui, ela não aparece essa emenda, é um tecido único. Eu revesti aí com um linho cor-de-rosa, e fiz esse revestimento único, só a parte de trás que tem ali um acabamento interno para poder fechar. E é uma estrutura que eu gosto muito, muito bacana, fica bem legal. Então, quando falo de caixa livre, eu não gosto de fazer caixa livre simples, porque eu acho que ela tem uma durabilidade um pouco menor, porque o que vai acontecendo com o tempo? Se você, por exemplo, não conhecer a estrutura da fibra do papelão, se você não sabe identificar a fibra do papelão, você corre o risco de cortar ela com a fibra no sentido incorreto, ou receber um kit já pronto de alguém que a pessoa não cortou a fibra do jeito correto, você não vai saber identificar. Aí você reveste a sua caixa, tem o maior capricho, e quando você vai ver, depois de pronta, a sua caixa tá assim, ó. A sua caixa tá assim, ó. Já aconteceu com vocês? Quando você terminou de fazer uma caixa, ela tá desse jeito, assim, empenada? A caixa livre acontece muito isso, mas por quê? Porque a pessoa não sabe identificar e trabalhar corretamente com a fibra. Ou a própria pessoa cortou de forma errada, ou ela adquiriu um kit que não respeitou essa estrutura, né? Então, essas quinas aqui, dependendo da finalidade da caixa, ela pode danificar com facilidade. Então, existem prós e contras. A caixa livre não é a minha caixa preferida, mas eu faço bastante e eu gosto, mas eu gosto de tomar esses cuidados. Também não vou ensinar a fibra do papelão aqui, que senão eu vou ficar horas falando esse assunto para outra live, tá bom? Aí tem aqui do lado também essa maletinha, olha que bacana. Parece que não, mas isso é uma caixa livre. Essa maletinha que vocês estão vendo é uma variação de caixa livre. Tem a caixa interna aqui, é que eu não separei todas as fotos que não ia caber no slide. Qual que é a diferença dessa maletinha? É que eu fiz duas lombadas. Fiz uma lombada para o lado de cá. Opa, meu cachorro tá bravo.
O que que eu fiz nessa maletinha aqui? Vamos ver se eu consigo aqui. Nessa maleta aqui que vocês estão vendo, essa maleta cor-de-rosa. Ao invés de fazer uma lombada só, eu fiz uma lombada aqui, né, nessa lateral, fiz outra lombada nessa lateral, e essa tampa eu parti ela ao meio, eu cortei ela ao meio para ela ficar com essa abertura aqui, ó, tá? Mas é uma caixa livro, porém com variações, com um acabamento diferente. Vou aumentar aqui um pouquinho, e fica bem. Aí adicionei a alça ali do lado, enfim, fiz o acabamento interno de forma... Essa é uma maleta que, inclusive, é um curso que a gente tem aqui na Ateliê Safira. E também é uma aula bônus do nosso curso de reforma de bíblias, que é bem bacana, onde eu ensino passo a passo dessa maleta, bem legal, tá? Bom, vamos para o nosso próximo slide. Essa é a famosa, muita gente chama de caixa de sapato, ou eu gosto de chamar de caixa com tampa sobreposta, mas o pessoal chama bastante de caixa de sapato, que é essa caixa aqui, é a caixa aqui. Ela tem exatamente a mesma estrutura. Deixa eu voltar aqui. Eu cortei, eu fiz umas caixas aqui rapidinho só para mostrar para vocês. É uma caixa com a mesma estrutura, normal, aquela que eu mostrei para vocês, aquela base da caixa livro, né? Então, só que eu tiro, aqui a caixa livro, aqui a caixa livro, eu tiro a tampa e fico só com a caixa base, né? Então, é a mesma estrutura, só que a tampa, ela é um pouquinho maior do que a caixa. Ela tem exatamente a mesma estrutura também, a mesma forma de construção, porém, ela é um pouquinho maior do que a caixa para ela poder fazer isso, para ela encaixar na tampa. Também não é uma das minhas preferidas, mas eu já fiz bastante dessa caixa aqui. Então, normalmente a maior dúvida das pessoas é o quanto que a tampa tem que ser maior do que a caixa. Depende bastante do tipo de revestimento e da forma de revestimento que você vai utilizar. Se o revestimento que você for fazer na caixa você for usar papel duplex, o tecido for um linho, ou uma coisa mais grossinha, ou até um sintético, o que vai acontecer? Ela vai aumentar essa espessura aqui, e se você fizer uma tampa muito apertadinha, na hora de fechar ela vai te dar trabalho. Da mesma forma, se você fizer um revestimento muito fininho e a tampa muito maior do que a caixa, ela vai ficar muito folgada, muito larga. Então, dependendo da utilização que você quer dar para essa caixa, pode ser que ela não fique bacana, tá? Então, você precisa ter esse conhecimento, ter essa técnica. Tem que saber conhecer também a construção da fibra na caixa, nessa estrutura aqui, senão sua caixa vai ficar assim, ó. Não vai ficar um quadradinho perfeito, ela vai ficar envergada, tá? Então tem que tomar todos esses cuidados. Aí vocês estão vendo aqui alguns exemplos. Essa caixa aqui de cima é a famosa caixa bolo eu chamo, né, de caixa bolo da vovó. É uma caixa que é um dos produtos da linha Cake Cartonagem aqui da Ateliê Safira. É uma caixa que tem um formato de um bolo, ela realmente parece um bolo real quando você olha, a ideia era essa justamente. Ah, Vanessa, mas essa caixa é redonda. Tudo bem, a caixa é redonda, mas a estrutura dela é a mesma coisa. A diferença é que o fundo é redondo e a lateral não tem as 4 laterais, é uma lateral única para fazer esse perímetro, né, circular aí do fundo da base. Mas é a mesma coisa, é uma tampa, é uma caixa com uma tampa maior que encaixa em cima dela. É que ela não tá aparecendo fechadinha, mas essa que eu fiz específico, eu fiz essa tampa aqui, essa aba da tampa chegar até o final, para que aparecesse um bolo inteiro, né? É uma caixa que eu gostei bastante de fazer, que eu ainda vou preparar um curso bacana para vocês com as linhas do Cake Cartonagem. Aqui na lateral a gente tem uma caixa sextavada. Eu falei, ah, Vanessa, essa não é uma caixa com tampa sobreposta. E eu te digo, é sim. Porque a gente tem uma tampa que é maior do que a caixa e ela, de fato, sobrepõe a caixinha sextavada. A diferença é que a tampa não tem essas laterais. É a única diferença. Tá? Então, eu construí essa caixinha sextavada cortando ela um pouquinho maior, 1 milímetro maior do que a caixa sextavada, né, propriamente. Então, eu fiz a tampa e coloquei um formato sextavado em cima, para fazer um detalhe, e embaixo para fazer um encaixe, para a tampa não ficar escorregando dentro da caixa. Na lateral direita, essa caixinha vermelha que vocês estão vendo, foi uma caixa que eu fiz também de encomenda já faz muito tempo. Aí, fuçando lá nas minhas fotos, eu achei legal mostrar para vocês. Essa sim é uma autêntica caixa de sapato. Ela parece ter uma caixa de sapato, só que é muito mais bonita, né? Claro.
É uma autêntica caixa de sapato para encaixar ali uma tampa maior, a característica exatamente como eu fiz aqui, né? Só que com os frufru, umas fitinhas, coloquei um papelão a mais em cima, com tecido diferente para decorar e tudo mais. Aí aqui do ladinho tem a caixa bis gavetinha, que inclusive a gente ensina num workshop gratuito, por enquanto, um workshop gratuito disponível para todo mundo, mas nós estamos vendo aqui, né? Então, se você não assistiu o workshop da Caixa Bis Gavetinha, aproveita que é Páscoa, aproveita que está chegando a Páscoa. É um workshop totalmente gratuito e eu ensino tudo, do passo a passo, do começo ao fim, como você produzir essa caixinha gavetinha que você está vendo aí para poder presentear com o bis, tá? Então, aproveita antes que ela saia do ar, ok? Ah, Vanessa, mas a caixa bis gavetinha não tem nada a ver com essa estrutura. E aí eu te digo, tem sim. Agora eu vou aumentar para mim de novo, pra vocês verem. Por quê? Uma caixa gavetinha nada mais é que eu não vou ter em proporções diferentes, em medidas diferentes, em tamanhos diferentes, mas nada mais é. Cadê? Do que uma caixa. Faz de conta que essa tampa é uma caixa comum. Que é uma caixa, né? E outra caixa dentro dela. Tá até com uma fitinha aqui que eu esqueci de tirar. Deixa eu ver. E outra caixa dentro dela. Obviamente que não nessas dimensões, né? Numa dimensão completamente diferente. Aqui, isso aqui aumentaria, né? Isso aqui também aumentaria ou diminuiria, dependendo da altura aqui do gaveteiro. Então, o gaveteiro nada mais é do que isso, gente. É uma caixa dentro da outra. Pura e simplesmente. É essa estrutura aqui, com uma estrutura maior e uma encaixando, só que ao invés de encaixar assim, ela encaixa assim. Certo? Então, é a mesma estrutura da caixa com tampa sobreposta. Oi, Cris, obrigada pela presença. Não se preocupe, vai ficar disponível a gravação, tá bom? Eu avisei em cima da hora mesmo, me perdoe. Mas vamos lá, continuando. Então, essa aqui é a caixa com tampa sobreposta. Eu mostrei para vocês aí alguns modelinhos. Aí, a gente tem a minha preferida. É tão preferida que eu queria colocar todas as fotos aí para vocês que não cabia no slide só. Eu tive até que diminuir o tamanho do slide. Opa, não estou mostrando. Tive que diminuir o tamanho do slide da foto da estrutura da caixa. Aí. Que é a caixa com tampa nivelada. Como que funciona isso daqui? De novo, mesma estrutura de caixa, mesma construção, lateral A, lateral B, ou lateral maior e menor, dependendo de como você queira chamar. A diferença é que a tampa, ao invés de ser maior do que a caixa, ela vai ter exatamente o mesmo tamanho que a caixa. Exatamente o mesmo tamanho. Aqui, que eu fiz elas diferentes. Certo? Ela vai ter a mesma largura de ambos, né? A mesma largura, a mesma altura, no caso aqui quadrada, tem dimensões iguais. Então, ela não sobrepõe uma outra, ó. Ela fica niveladinha, desse jeito aqui, na construção. Ah, mas como que funciona? A tampa não vai fechar. Qual que é o pulo do gato nessa caixa? É o que eu acho muito bacana. É porque dentro da caixa base, a gente tem uma estrutura, a gente carrega uma estrutura nela, que vai servir como encaixe. Então, dentro dela, a gente encaixa 4 laterais, uma de cada uma de um lado, tá vendo? Eu coloquei as duas, uma de um lado e uma de outro, e mais 2 laterais que caibam aqui. Então, a gente tem que calcular a medida que caiba aqui, ó, para encaixar desse lado e desse lado. Certo? Ela tem essa estrutura na parte interna, essa estrutura aqui. Ok? E é essa estrutura que vai servir como base para... Opa, tampa errada. Que vai servir como base para encaixar a tampa aqui e ela ficar bem fechadinha. Desse jeito, e a tampa não cair, ó. A tampa ficar bem firme. Entendeu? Claro que a caixa aqui não está revestida. Eu quis deixar propositalmente aqui só na estrutura do papelão mesmo, para vocês perceberem ela, perceberem essa construção. Né? Essa aqui é a minha preferida. Eu adoro fazer caixa nesse estilo, porque as possibilidades são imensas, são gigantescas. Você pode fazer muita coisa com ela, muita coisa. Aqui vocês estão vendo na tela a estrutura básica aqui em cima do lado esquerdo e
os modelos de estrutura todas essas fotos que vocês estão vendo são produtos que eu fiz aqui na Ateliê Safira, a pedido de clientes, são encomendas que eu fiz ao longo dos anos, algumas, né? Aqui em cima a gente tem um outro modelo da Cake Cartonagem, que é uma caixa bolo de chocolate, bolo recheado, eu chamo. Caixa bolo recheado, que é bem bacana. Parece que não, mas ela tem essa estrutura de encaixe. Essa parte marrom aqui que vocês estão vendo é essa estrutura, porém ela é redonda, é aquilo que eu falei no modelo anterior. É a mesma estrutura, só que a caixa é redonda. A base redonda, e ao invés de ter 4 laterais, tem uma lateral única, dando a volta ali no perímetro da base, né? E aí tem essa estrutura interna e a caixa que sobrepõe quando ela fica fechadinha. Tem esse detalhe que eu coloco aqui para aparecer o recheio do bolo, que fica bem bacana. Aqui, essa foto cor-de-rosa é um estojo, uma maleta de uma encadernação de um álbum infantil que eu fiz, já faz muitos anos também. Mesma estrutura. A maleta, ela é basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem outro modelinho de maleta, clássica maleta em cartonagem, né? Esse modelinho aqui, que também já fiz, já tem um tempinho. A estrutura dela aí só muda o formato. Ao invés de ter 4 laterais, tem 2 laterais, na verdade. Tem a lateral reta e tem a lateral que não tem quina, né? Não tem aresta, ela é circular assim também. Esse modelinho que vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei no detalhe do lado esquerdo, aqui para vocês, é o mesmo modelo também, porém ela tem uma divisória, mesma estrutura da maleta, inclusive com a fitinha aqui para segurar a tampa. E aí eu adicionei um gaveteiro aqui embaixo, que é uma caixa que a finalidade dela, a cliente me pediu para guardar o dinheiro das encomendas. Ela é artesã também, né? A Ana e Ana, artesã. E ela pediu uma caixa bem caprichada, bem bacana, para ela guardar o dinheiro, literalmente, do ateliê dela, conforme ela ia recebendo, a caixa registradora dela, vamos dizer assim. Né? E ficou bem bacana também, eu gostei bastante do resultado. Então, vocês veem que esse modelo, ele é extremamente versátil, ele dá para você aplicar em várias coisas. Eu adoro, para mim é a preferida. Eu acho que ela tem uma estrutura resistente, é uma caixa que fica firme, que fica forte, ela dura bastante tempo. Eu tenho caixas aqui, eu devia ter trazido ela aqui, mas tudo bem. Aqui, ó, essa caixa eu tenho ela há anos, literalmente, gente. Foi uma das primeiras caixas que eu fiz, foi a primeira modelo de caixa convite para padrinhos que eu fiz aqui no ateliê. E é a mesma estrutura, ela continua firme, sem amassar as quinas. Se fosse a caixa livre, talvez ela não tivesse tão conservada assim, entendeu? Então, ela é bem firme. Vou tomar cuidado aqui que eu guardo minhas flores aqui dentro. Foi uma caixa que eu fiz para convite de padrinhos de casamento. Então, foi o primeiro modelo que eu fiz. Tem, inclusive, um convite do casamento meio do Ronaldo aqui que eu usei como modelo. Então, é uma estrutura bastante elegante que eu gosto muito. Aí tem o aplique da manta acrílica aqui para ficar fofinho, enfim. Então, é algo que fica assim... Se o seu cliente pedir uma caixa com durabilidade, esse é o modelo. Excelente para caixa convite de padrinhos, porque essa aqui as pessoas gostam de guardar. Eu, pelo menos, gosto de guardar essas coisas como recordação. E se for uma caixa muito frágil, vai acabar estragando e a pessoa vai jogar fora, né? Então, é bem bacana. Bom, então, essas são as 3 estruturas de caixa básicas. Literalmente, todo o resto deriva disso. Todo o resto. Não for. Se você esmiuçar a estrutura desde o começo, você vai ver que ali tem uma caixa livre, ali tem, enfim. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Aqui no Ateliê Safira, a gente gosta de passar para as minhas alunas um conceito de independência criativa. Quem é minha aluna que está aqui me assistindo não vai me deixar mentir. Eu gosto de ensinar para a pessoa como pescar, tá? Eu não gosto que as minhas alunas, os meus alunos, eles fiquem dependentes de mim para o resto da vida. Eu quero que eles aprendam o básico, aprendam a estrutura e dali para frente eles possam desenvolver os próprios projetos. É assim que eu fico feliz, quando eu vejo uma aluna minha construindo projetos com aquela base que eu passei para ela. Eu dou a base e a pessoa vai desenvolvendo, vai deslanchando e vai construindo outras coisas. E um dos cursos que a gente tem aqui na Ateliê Safira, que é o da caixa Bismágica, que é uma estrutura bem bacana, que daqui a pouco eu mostro para vocês,
a gente fez, uma determinada ocasião, um desafio para o Dia das Mães. Então, as alunas do curso foram desafiadas a construir uma caixa, só que não para bis, uma caixa diferente, com outra finalidade, com a mesma estrutura da caixa Bismágica, e foi muito bacana, porque aí teve votação, o pessoal votou quais seriam as melhores, qual foi a melhor caixa, e elas construíram coisas diferentes, com base no que elas aprenderam na aula. E aí é aquilo que eu ensino, que eu procuro, né, passar para as minhas alunas. Você tem que começar do básico e ir subindo o seu nível aos poucos. Então, se você está começando agora, não adianta você já querer pular para uma caixa de nível de dificuldade muito grande, porque você pode se frustrar. Você precisa de duas coisas básicas. Você que está aprendendo agora, se é o seu caso, precisa de duas coisas básicas. Primeiro, conhecer os fundamentos da cartonagem para desenvolver os seus próprios projetos, que nem eu falei, para não ficar dependente de kits prontos, para que você consiga construir os seus kits e você desenvolver os seus projetos e mandar cortar. É o que eu faço aqui. Eu desenvolvo os meus próprios projetos, já comprei kits de outras pessoas, já executei, claro, já adquiri kits da Artesã da Cartonagem, já adquiri muitos kits da Elisandra Sobral, da Lê, da Érica. Atualmente eu faço os meus cortes com a Érica Martins, que inclusive a Érica Martins tem uma parceria muito bacana com a gente, viu, meninas alunas que estão acompanhando? A promoção com a Érica continua valendo. Alunas do Ateliê Safira tem 5% de desconto. Era para eu ter colocado slide que eu esqueci. Alunas do Ateliê Safira tem 5% de desconto nos produtos com a Érica, tá? Tem algumas ressalvas, etiquetas personalizadas, por exemplo, não entra. O valor do frete, obviamente, não entra nesse desconto, mas tem lá 5% de desconto nas compras acima de R$100, bem bacana. E para quem não é aluna, para quem está acompanhando a live aqui com a gente, também tem desconto para você não ficar chateada, tem 2% de desconto lá com ela, tá bom? É só falar que você foi indicada pela Ateliê Safira, que ela concede o desconto para você, tá bom? Então, que nem eu estava falando, eu gosto de construir os meus projetos, aí eu passo lá as medidas para a Érica, e ela, obviamente, já tem bem gabaritada, conhece toda a estrutura da fibra, sabe como cortar. Então, eu sei avaliar um kit cortado quando ele chega até mim, se ele está feito da maneira correta ou não. E eu gosto de trabalhar com pessoas que saibam disso também, né? Saibam esse tipo de construção, porque eu sei que a pessoa vai fazer um trabalho de qualidade e o meu trabalho não vai ser prejudicado também. Eu gosto de chamar isso de independência criativa. Você ser capaz de produzir as suas próprias peças, tá? Então, não fica só na caixa livro que você compra o kit ali prontinho. É bom, claro, para treinar acabamento e tudo, mas você tem que saber que existem diversas formas de revestimento, diversas formas de estrutura que variam dentro desses 3 modelinhos que eu mostrei para vocês. Se um cliente, isso acontece muito comigo, se um cliente chega para você e pede um produto tão específico, mas tão específico que se você não tem uma base sólida de conhecimento técnico, você não consegue desenvolver o projeto. Uma vez uma cliente me pediu, o computador dela tinha, o monitor tinha uma base, o pé do monitor, né, que era em formato de X, assim, e ela queria uma caixa que encaixasse ali, depois eu vou mostrar as fotos para vocês em uma outra ocasião, que eu não separei aqui no slide. Ela queria uma caixa que encaixasse ali naquela base do monitor para ela colocar as canetas e os post-its e organizar ali o escritório. Se não fosse o meu conhecimento técnico, treinando, errando, procurando aprender, fazendo cursos com outras pessoas, eu não teria base técnica para construir aquilo para ela. Eu ia ser obrigada a recusar o serviço. Porque aonde que eu ia achar um kit exatamente com aquela medida? Não ia ter. E aí você se poda, você se limita. E você acaba trabalhando menos com encomendas e mais com pronta entrega. E com encomenda, você tem chance de ganhar mais. De gastar menos, porque você não desperdiça material, você não fica com mercadoria parada na prateleira. E você tem a possibilidade de cobrar mais, porque um produto personalizado sob encomenda, ele tende a ser mais caro. E a pessoa se sente mais satisfeita, porque ela sabe que o negócio foi feito sob medida para ela. Entendeu? Então, é importante a gente saber disso. É isso que eu chamo de independência criativa. E aí, sabendo dessas bases, você vai galgando, né, níveis mais avançados. Aqui no Ateliê Safira, a gente tem alguns cursos de cartonagem. 2 deles têm um nível de dificuldade um pouco mais alto, assim, que é
a caixa Bismágica, que é super interessante, e a caixa Cubos Secretos e Tetris, né? Que são caixas formadas de cubos que a gente vai mostrar já para vocês. Que tem um nível de dificuldade bem maior do que esse que vocês estão vendo. Mas qual que é o diferencial desse curso? É que eu pego vocês pelas mãos, do comecinho até o final, como você construir toda a estrutura. Ah, Vanessa, mas de que adianta saber fazer uma caixa mais difícil, uma coisa tão difícil de fazer? Eu não vou querer construir caixas difíceis em produção. O que você ganha com isso, além de você saber fazer uma peça muito mais criativa, é você desenvolver a sua técnica, é esse degrau a mais que você tem que alcançar para elevar o seu nível de artesão. Elevando o seu nível de artesão, você tem capacidade para cobrar mais pelo seu serviço, porque você elevou a sua capacidade técnica, né? Então, isso é muito bacana. A gente tem esses cursos aqui, que são os 4 cursos, que é justamente o que eu estava falando para vocês, sobre o combo que a gente está lançando. Nós colocamos aí o nome de Combo Criativo de Cartonagem, que é para justamente levar você num nível a mais de técnica. Então, a gente tem a caixa Bismágica. Se você não conhece a caixa Bismágica, me chama depois. Eu vou passar os meus contatos, que eu vou mostrar para você como ela funciona. É uma caixa que literalmente esconde o bis dentro dela. Você pode fazer uma brincadeira de fazer o bis desaparecer, que é bem bacana. A caixa Cubos Criativos, que são duas estruturas de caixa diferentes, 2 caixinhas diferentes, que a base delas são cubos. Uma delas imita os formatos daquele joguinho Tetris. Quem é aqui dos anos 80 sabe o que eu estou falando, aquele joguinho que vai cair nos bloquinhos, mudando de forma. Então, ela imita todos os formatos do jogo Tetris. E uma outra caixa que tem uma forma de abrir bem diferente, assim, que a pessoa fica, nossa, como é que isso aqui funciona? Então, é um mecanismo bem legal, e tudo feito em cartonagem, papelão, tecido e cola, sem utilização de imã, né? Claro, tem que ter imã no meio. Sem utilização de nada, assim, mirabolante, coisas que você pode fazer utilizando a sua técnica. E também a maleta, né? A maleta infantil que eu mostrei para vocês, aquela maletinha toda, passo a passo. E as carteiras em cartonagem que não poderiam deixar de compor esse combo, porque carteira vende muito. Então, se você quer cartonagem para vender bem, faça carteiras, porque todo mundo ama carteira em cartonagem. Não tem mulher que não goste de uma carteira em cartonagem, com tecido que ela escolheu, toda coloridona, toda bonita. Hoje em dia tem várias opções de revestimento, e nessa aula da carteira em cartonagem eu ensino você a fazer 2 modelos de carteira, um deles bem bacana para masculino, dependendo do tecido que você utilizar, que é aquela carteira que dobra no meio, sabe? Você põe a nota inteirinha dela aberta, aí ela dobra no meio assim, mais slim, né? Mais fininha, mais discreta, e uma outra mais elaborada, com zíper, e nada de costura, só papelão, tecido e cola. Tá? Então, são esses 4 cursos. Esse valor que vocês estão vendo aí são os valores reais do curso atualmente, tá? Só que não vai ser o valor que vocês vão pagar, quem tiver o interesse, né, de estar adquirindo esse combo. O valor que vocês vão adquirir esses 4, que sairia por R$611, vai sair por R$450 à vista. Tem um baita de um desconto aí à vista para você. Ou se você não puder à vista e quiser parcelar, também tem a possibilidade de parcelar. O desconto não é tão grande quanto à vista, mas também é um desconto muito bacana. São 12 parcelas de R$43,84. Mas esse combo só vai estar disponível para venda até 19 de março de 2022, agora, dia 19, tá? Inclusive dia do artesão. Então, vocês, quem quiser aproveitar, entre em contato com a gente, eu vou deixar o contato aqui na tela. Esse aí é o nosso contato, meu WhatsApp pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, ou me procurar lá no Instagram, no Facebook, enfim. Atendo mais rápido pelo WhatsApp, tá? Já vou deixar a dica aqui, hashtag fica dica. Pelo WhatsApp eu costumo atender mais rápido. É o 98888-1673. Ou no Instagram, @ateliê-safira. Você encontra a gente lá também, tá, gente? Bom, vou voltar aqui o slide para vocês. Opa! Para vocês visualizarem, tira um print ainda da tela que vai ser bem bacana. Esse ano esse combo não volta mais, se voltar vai ser lá para o final do ano só. Então, se você aproveita que está para chegar a Páscoa, então você vai, né, criando modelos diferentes, vai desenvolvendo a sua criatividade, vai desenvolvendo a sua técnica, tá bom? E entrando para essa nossa família do Ateliê Safira, que mais do que alunos, gente, a gente tem uma verdadeira família aqui dentro, é muito bacana. A gente tem grupo de alunos que a gente troca ideias, as meninas ajudam umas às outras.
E o suporte é algo que eu faço questão de que seja totalmente diferenciado, é o suporte para o aluno aqui na Telesafira. Então, se você você é aluna do Telesafira e tiver qualquer dúvida na hora que você estiver construindo, porque às vezes a gente assiste o vídeo, assiste a aula e fica, na hora que eu estou construindo, bate aquela dúvida. É só entrar em contato com a gente, que eu pessoalmente vou te ajudar, tá bom? E, claro, de repente, às vezes aparece, Vanessa, um cliente me pediu isso, como é que eu faço? Já atendi várias vezes alunos com esse tipo de problema, né, que não é um problema, na verdade é uma felicidade, né, quando você recebe encomenda. E eu tô aqui justamente para isso, para ajudar vocês, tá bom? Então eu convido vocês a fazerem parte dessa nossa família, aproveitando esse combo, porque você já vai levar as 4 aulas de uma só vez. E ainda vai ter acesso ilimitado à Caixa Bisgavetinha, porque, que nem eu falei para vocês, o workshop da Caixa Bisgavetinha são aulas extensas, com bastante conteúdo, que eu falo de fibra, falo de uma construção diferenciada da gaveta, que é bem bacana. Ele é gratuito já há muitos anos, mas ele não vai ficar mais disponível direto. Ele vai abrir aí de tempos em tempos, mas se você adquirir o combo, você vai ter acesso ilimitado a ele o tempo que você quiser, tá bom? Enquanto isso, vamos aqui, ó, os comentários. A Silvia Regina falando que está muito bom. A Tânia falando que ela comprou os cursos, né? Ela aprendeu, fez, vendeu muitas peças, que ela amou, né? Os cursos. Quem puder adquirir, vale muito a pena, ela está recomendando. Falando sobre o preço também. A Eliane Toscano falando que ela só não tem o curso da maleta infantil. Você pode adquirir separadamente, Helena, também, tá bom? Ele é vendido separadamente também. E a Tânia aqui falando também dos grupos, né? Da experiência de como que é estar do outro lado da telinha, né? É bem bacana, é bem bacana. A Tânia, a Eliane, a gente faz amigo secreto, é muito gostoso, é muito gostoso. A gente tem uma cumplicidade muito grande. Então, tenha certeza que se você decidir fazer parte dos alunos da Telesafira, você vai estar adquirindo não apenas um combo com 4 cursos, você vai estar adquirindo uma família que vai te ajudar nessa jornada. Não só eu, como as meninas também. Eu nem tenho como agradecer, porque elas dão uma força umas para as outras, assim, às vezes eu tô meio desanimada, meio sem ideia, elas vêm lá com alguma coisa e já me coloca para cima. Então, é uma comunidade, literalmente. Então, venha fazer parte, que você não vai se arrepender, eu te garanto. Por um baita desconto desse, não tem nem o que questionar, né, gente? E é isso. Gente, mais uma vez o meu contato. A Tânia falando que adora, é uma família, isso mesmo, Eliane, obrigada. Obrigada mesmo pela presença de vocês, agradeço de coração, vocês estão sempre aqui comigo. E muito obrigada pela presença de cada um de vocês, eu estava morrendo de saudade de falar ao vivo com vocês. Muita coisa aconteceu nesses últimos tempos, a gente está fora do ar aí já tem um tempinho, mas aos pouquinhos Deus está dando estrutura e a gente está voltando novamente, tá bom? E eu espero vocês numa próxima oportunidade. Logo, logo a gente vai ter novidades chegando e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, fica ligada. Se você não está inscrito no meu canal aqui no YouTube, no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí pra gente. E me segue também lá no Instagram, no @Telesafira, tá? Que aí você fica por dentro das novidades. Tem vários cursos também, caso você queira fazer, tem dicas. Aqui no YouTube tem playlist com passo a passo gratuito também. Você pode pesquisar com dicas, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês. Com muita saúde, com muita paz. Vão curtir a família. E muito obrigada pela presença de todos. Fiquem todos com Deus. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.